Agora estudaremos algumas regras de derivação. Antes disso, a derivada tem algumas outras notações muito utilizadas. A que nós conhecemos, por exemplo, se nós temos a função f, nós sabemos que estamos utilizando a notação f', mas também pode ser utilizada a notação de f sobre dx, a derivada da função em relação à variável x, ou também pode ser utilizada d sobre dx da função f, ou também uma d maiúscula de f de x, ou uma notação muito clássica que seria dy sobre dx. As mais comuns são essas três aqui: f' de x, derivada de y em relação a x, e a derivada de f em relação a x. Essas três são as mais comuns. Agora vamos supor que nós temos uma função constante quaisquer. Por exemplo, vamos a considerar a f como sendo a função constante, ou seja, que a nossa função pega valor igual a c para todo x no domínio. Nesse caso, queremos saber qual é a derivada dessa função constante. Então, nesse caso, nós escrevemos a derivada de f em x, usando a definição é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, tudo dividido por h. Agora, olha, se a nossa função sempre é igual a c para quaisquer x no domínio, significa que f avaliado em x mais h, ela deve ser também igual a c. Então, nós teríamos aqui o limite, quando h tende a zero, f avaliado em x mais h é igual a c, menos a nossa função, que também sempre é igual a c, tudo dividido por h. Teríamos o limite, quando h tende a zero, c menos d será 0 sobre h, e isso pode ser escrito como limite quando h tende a zero, 0 dividido por h é 0, e esse limite dará 0. Então, quando nós temos a função constante, a derivada de toda função constante sempre será igual a 0. Agora, por outro lado, vamos supor que nós temos a função, por exemplo, f de x igual a x, a reta. A derivada dessa função aqui sempre será 1. Em geral, nós temos a seguinte regra de derivação. Se nós consideramos a função f de x igual a x elevado a n, onde n for um inteiro positivo, a derivada dessa função será dada da seguinte maneira, olha, esse n passa para frente, nós escrevemos agora x, e esse expoente que era n, ele será subtraído em 1, ficará x elevado a n menos 1. Por exemplo, se a nossa função fosse f de x igual a x quadrado, ou seja, a parábola, a derivada da parábola, utilizando essa fórmula, será dada por esse 2 que está no expoente, ele passa para frente, escrevemos o x, e esse 2 será subtraído em 1. Ficará então 2 multiplicando a x. Portanto, a derivada da parábola será sempre 2x. Olha, se nós temos a função cúbica x elevado ao cubo, a derivada dessa função utilizando a fórmula será esse 3 passa para frente,
escrevemos o x, e esse expoente que antes era 3, agora será subtraído em 1. E ficaremos com 3x². Então a derivada da função cúbica será 3x². De maneira similar, se nós tivéssemos, por exemplo, f de x igual a x elevado a 7, por exemplo, a derivada será 7 multiplicando a x elevado a 6, certo? Utilizando essa fórmula aqui. Essa regra aqui, a regra da potência, ela tem uma versão mais geral, que escreverei agora. Regra da potência, versão geral. Olha, e essa regra nos diz o seguinte, que se n for um número real quaisquer, então a derivada de x elevado a n, estou utilizando já a outra notação da derivada, será igual a n passa para frente, multiplicando x elevado a n menos 1, o expoente n subtraído em 1. Ou seja, qual é a diferença entre o item 3 e o item 4? É que agora esse n, no item 3, esse n era um inteiro positivo. Mas em geral, esse n pode ser um número real quaisquer. Por exemplo, se f fosse a função 1 dividida por x², qual será a derivada dessa função? A ideia é utilizar essa fórmula aqui, da regra da potência. Qual é a derivada? Então, gente, para isso, eu vou fazer o seguinte. Esse 1 sobre x², ele pode ser expresso como x elevado a menos 2. Ou seja, ele pode ser escrito no numerador, mas agora com uma potência negativa, x elevado a menos 2. Então, nós teríamos que a nossa função é x elevado a menos 2. A isso aqui, eu vou aplicar a regra da potência. Teríamos, então, que a derivada será dada da seguinte maneira. Esse menos 2 que está no expoente, ele passa para frente. Porque agora esse n não importa que seja negativo, ele pode se pegar qualquer valor dos números reais. Então, menos 2 passa para frente, escrevemos x, e essa potência n, que agora é menos 2, será subtraída em 1. Ficará então menos 2 multiplicando a x elevado a menos 2 menos 1, menos 3. Que pode ser escrito como menos 2 dividido por x². Então a derivada dessa função aqui é dada por menos 2 dividida por x elevado ao cubo. Mais um exemplo de aplicação dessa regra da potência. Vamos supor agora que nós temos a função f de x igual a, por exemplo, raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Queremos encontrar a derivada dessa função. Para isso, similar como fizemos nesse item aqui, eu vou escrever essa função de uma maneira mais conveniente para poder aplicar essa regra da potência. Então eu farei o seguinte. Essa expressão que está aqui, ela pode ser escrita como x elevado a 2/3. Agora, nós já temos x elevado a uma potência. Podemos utilizar essa regra aqui. Então, utilizando essa regra, nós teríamos que a derivada seria igual a, o expoente passa para frente, 2/3, multiplicando x, e agora 2/3 será subtraído em 1. Isso ficará 2/3, olha, 2/3 menos 1 é igual a menos 1/3. Então 2/3 agora multiplica x elevado a menos 1/3. E essa aqui é a resposta final. Portanto,
a derivada de esta función aquí, raíz cúbica de x cuadrado, es dada por 2 tercios multiplicando a x elevado a menos 1 tercio.